Olá, boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Vilas Boas. Eu falo diretamente aqui do estúdio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, falando basicamente aqui no âmbito do nosso mês da ciência, né? Da semana, também especialmente da Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde o Ministério, por meio de ações realizadas em todo o Brasil, busca levar o conhecimento científico, o método científico, para o público não especializado, né? Acessem o nosso site, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, por meio do endereço snct.mcti.gov.br. Eu faço um pedido especial aos professores e coordenadores de projeto para que efetuem o cadastro das atividades no site. Ok? Dando prosseguimento ao nosso painel, nessa terça-feira, dia 20, nós temos agora a participação do Jackson Fressato para falar sobre a motivação para inovar, né? Ele vai trazer algo para a gente aqui sobre o robô Laura. O Jackson Fressato, ele é inventor do robô Laura, e o robô Laura é a primeira plataforma de inteligência artificial que gerencia riscos do mundo. Ele é fundador e presidente do Instituto Laura Fressato. Arquiteto de sistemas, focado em segurança corporativa, Jackson trabalhou em projetos de grandes empresas como IBM e Volvo. Foi responsável por mais de 180 milhões de savings em fraudes sistêmicas. Também foi speaker no TEDx, é isso, Jackson? Isso, São Paulo, TEDx, São Paulo e Fortaleza. TEDx, né? São Paulo, Fortaleza e Parque Barigui, Curitiba, além de centenas de outros eventos em todo o país, né? Ele é um hacker ativista com uma meta audaciosa, impactar positivamente 1 bilhão de vidas. Jackson, muito obrigado, tá, pela sua participação aqui. É um prazer te receber em nosso painel. E seja bem-vindo, tá? A palavra é toda sua, por favor. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos vocês. É um evento muito importante aí. A gente sabe o quão impactante é a gente popularizar o conceito, o entendimento de como funciona ou do que é a ciência, né? Aliás, antes de eu falar um pouco sobre mim, sobre o projeto, eu acho que é interessante endereçar o quanto ele tem a ver com a ciência, né? Então, a história toda eu vou comentar com vocês o quanto a presença dos pesquisadores e do comportamento científico foi muito importante em tudo isso que a gente vai falar. Mas antes de qualquer coisa, me permito me apresentar, né? Eu me identifico como um hacker ativista porque eu tenho como meta usar a tecnologia para impactar positivamente a vida das pessoas. E eu não sou da área de saúde. Eu não sou um especialista, eu não sou um profissional na área de saúde. Aliás, nunca tive vínculo nenhum com a área de saúde. O meu relacionamento sempre foi como paciente. Eu nunca tive um relacionamento como um executor ou um operador da saúde. Entretanto, o que eu acabei desenvolvendo, o que eu criei, está provocando um impacto muito grande nesse segmento, porque está vendo uma oportunidade de inovação que até então parecia ser um tanto quanto fictícia ou um tanto quanto utópica com relação a algumas coisas. E essa é a parte interessante, porque a gente percebe no projeto do Robô Laura que as pessoas não precisam necessariamente ser os especialistas para achar uma solução que tenha uma abrangência maior, mas que se nós usarmos uma coleção de cérebros diferentes, se nós reunirmos no mesmo ambiente, com o mesmo objetivo e com um propósito consolidado, diferentes expertises, diferentes soft skills, automaticamente nós vamos conseguir gerar soluções talvez inéditas, ou se não inéditas, não usuais, que permite uma celeridade muito maior nos processos, que permite uma assertividade muito maior nas decisões. E quando a gente está falando isso em saúde, o resultado direto é vidas salvas. O resultado direto é menos dano, né? Então, a minha história e o case da Laura, ela enfatiza muito isso. Por isso esse tema, motivação para inovar, né? O que te provoca a inovar? O que deveria provocar as pessoas para inovar no dia a dia, para criar soluções que provoquem uma melhor experiência, né, por parte dos usuários? Bom, eu sou arquiteto de sistemas, né? Essa é a minha especialidade, eu sou analista de sistemas, especializado em segurança corporativa. Então, o meu background vem justamente da área de compliance. As empresas me contratavam para eu poder identificar quem eram os fraudadores ou quais eram os sistemas que estavam sendo fraudados dentro das suas estruturas.
E como eu tenho conhecimento em arquitetura de sistemas, ou seja, a engenharia reversa da informação e da base de dados, eu usava os meus conhecimentos e as tecnologias que eu desenvolvi ou aprimorei para justamente gerar a materialidade que determinadas situações de investigação precisavam. Então, sei lá, a diretoria da empresa, o jurídico ou o próprio departamento de compliance entendia que tinha instaurado ali algum tipo de fraude, algum tipo de situação no compliance que precisava de uma investigação científica que envolvesse aí tecnologia da informação. Então, eu sempre fui acionado como consultor independente, um consultor pleno, para fazer esses trabalhos. E estava muito bem, estava tranquilo, eu sempre conduzi muito bem a minha vida, meu padrão de vida. Inclusive, a gente tinha casa, carro, apartamento, moto, estava bem tranquilo. O que acontece é que em meados de 2010, a minha filha mais velha, Laurinha, ela nasceu prematura, de 29 semanas, com 28 centímetros e 440 gramas, uma prematura extrema. E antes disso, e é por isso que eu faço esse link com a ciência, eu faço esse link com o pesquisador, com o cientista. Antes disso, mais ou menos na 21ª semana, nós ficamos sabendo que ela tinha um problema chamado diástole reversa, é conhecido como sofrimento fetal. É uma situação em que a placenta começa a amadurecer muito cedo e para de nutrir o bebê com os recursos necessários para crescer. Então, a criança entra num processo de ausência de crescimento, de sofrimento fetal, e isso acaba conduzindo ao óbito do bebê dentro do útero da mãe, e o risco de uma infecção generalizada e, por consequência, um óbito da própria mãe é muito grande. Inclusive, em 2010, o protocolo médico hospitalar sobre esse assunto era o seguinte: uma gestação com menos de 25 semanas, cuja ultrassonografia identificasse que o bebê tinha menos de 500 gramas, o processo, né, a conduta era encerrar a gestação. Bom, quando nós recebemos esse prognóstico, nós decidimos não encerrar a gestação por questões óbvias aí, que diz respeito aos nossos valores e que diz respeito ao nosso contexto como pais ali do bebê. E com isso a gente precisou adotar uma medida de contenção, de acompanhamento, para entender que aquilo fosse conduzido da forma mais segura para as duas, né, para a mãe e para o bebê. E é nesse momento que entra a pesquisa, é nesse momento que entram os cientistas. Você veja, eu vinha, a gestação ela estava debaixo de um plano de saúde privado, a obstetra que estava acompanhando isso era uma obstetra que eu estava pagando em separado para fazer todo o acompanhamento da gestação. Só que quando nós descobrimos o problema, o nosso caso foi encaminhado para o Hospital de Clínicas, em Curitiba, no Paraná, com o suporte do programa municipal chamado Mãe Curitibana, da Prefeitura de Curitiba. Então, perceba, foi um caso diagnosticado no setor privado, mas que só pôde ser atendido no setor público, porque ali estavam os especialistas para cuidar desse caso. Eram os médicos e os profissionais do Hospital de Clínicas que têm vínculo com a Universidade Federal do Paraná, que tinham esse relacionamento, que tinham essa capacidade de resolver o assunto, de entender o que estava acontecendo e dar o suporte e os procedimentos necessários para que aquela gestação tivesse uma manutenção adequada e que o melhor resultado fosse atingido. Então, só nesse contexto, a gente já percebe uma dicotomia muito grave, né, nesse sentido. Uma clara evidência de que as soluções elas não estão relacionadas a onde tem os melhores recursos. As soluções elas não estão relacionadas ou estão diretamente ligadas ao custo, ao recurso monetário disso. Porque se fosse basear num fator econômico, em teoria, o plano de saúde e a médica que estava em particular era onde deveria ter a melhor solução. E eu não fui para o Hospital de Clínicas porque eu não tinha condição de arcar com os custos daquele tratamento. É porque era onde estavam os profissionais suficientemente preparados para poder atender aquela situação. Você precisava de procedimentos intrauterinos. O único médico especialista em procedimentos intrauterinos naquele ano, o Dr. Rafael Brum, ele era do Hospital de Clínicas. E ele é professor da Universidade Federal. E ele tinha a equipe e os equipamentos para poder realizar esse procedimento, entendimento. Só que eram procedimentos fora dos guidelines padrões da medicina, fora dos protocolos. Então, assim, nós tivemos um acompanhamento sócio-psicológico muito forte, dizendo, pai,
Mãe, isso é um risco muito grande, a qualquer momento o bebê pode sim falecer no útero e a gente vai ter que, né, remover, a mãe também corre risco. Então a gente teve uma administração muito forte nesse sentido. O projeto do Mãe Curitibana, que é um projeto de longa data da prefeitura e que salva milhares de crianças todos os anos, né? Realmente é um projeto fenomenal, aí, copiado por várias outras cidades, vários outros estados, fez todo o acompanhamento sociopsicológico disso. Né? Tipo, então, frequentemente visitando a nossa casa, entendendo se estava tudo bem, acompanhando, monitorando, para ter certeza que tudo corresse bem. Então, perceba, é algo que começou no setor privado e teve um melhor atendimento, um melhor resultado no setor público, né? Junto com cientistas, junto com agentes sociais que promovessem a coisa. Pois bem, voltando para a história, voltando para o contexto. A Laura nasceu, né, nessas condições clínicas que eu comentei para vocês, uma prematura extrema, e ficou 18 dias internada na UTI neonatal de Curitiba. E nesses 18 dias, o meu olhar ele não foi um olhar só como o pai esperançoso. Isso é sine qua non, né? Isso era algo que ia acontecer e estava acontecendo, mesmo eu me sentindo como que do outro lado do rio, vendo os profissionais cuidando da minha filha lá e eu sem poder fazer nada, porque eu não conheço, não faço a menor ideia, sempre aplicando a condição de ter certeza que estão fazendo tudo bem, mas sem ter a certeza se isso realmente estava acontecendo, só confiando. Mas como eu sou especialista em procedure, né, eu sou especialista em processos operacionais, eu olhei muita coisa que não condizia com a alta eficiência hospitalar, que não condizia com o perfil que envolve a área de saúde, que sempre vai primar pela qualidade e pela segurança do paciente. E eu não estou falando do comportamento direto do profissional de saúde com o paciente, porque isso é claro, esses profissionais atuam. Quando um ser humano toca em outro ser humano, o atendimento é o melhor que tem, é o que tem de melhor que pode acontecer. Mas o que acontece antes disso, todos os processos, todos os procedimentos, eles sempre tinham alguma falha operacional, ou um delay operacional, ou uma ausência de processo, uma ausência de informação, uma redundância operacional, ou seja, fatores que faziam com que a coisa demorasse, com que as situações ficassem mais críticas. E aquilo me perturbava muito, assim, porque o medo instaurado era inerente, né? Tipo, cara, e se demorar? E se errarem? E se a informação não for essa? E se o médico demorar para chegar? Sabe, tipo, vários cis ali que me fizeram olhar para tudo isso e registrar muita coisa na minha memória, assim. Eu tenho um amigo meu, o Felipe, ele fala assim, cara, que o livro sobre esses 18 dias vai ser bem interessante, né? Porque conta muito sobre como olhar para tudo isso. Eu ficava uma média de 20 horas dentro do hospital, né? Eu virei uma samambaia dentro do hospital para acompanhar a minha filha. Pois bem, no 18º dia, no dia 28 de maio de 2010, a Laura faleceu por causa de sepse. E aquela equipe preparada, né, porque por mais que os processos estivessem complicados, eles eram uma equipe preparada. Me frustrou ver o tamanho do medo deles, do susto deles, do quanto eles foram pegos de surpresa com toda essa situação. Ou seja, era uma gama de profissionais que não tinham percebido que tinha um babadook assustando ou atormentando ali todo aquele trabalho, que é uma sepse. Aquela sepse estava instaurada provavelmente a questão de horas e ninguém tinha percebido isso, porque não cruzou-se as informações. Não se cruzou os resultados dos exames de sangue, ninguém tinha coletado sinais vitais a tempo, e se foram coletados sinais vitais, não tinha sido inserido em outro lugar. Ou seja, era uma trama de ineficiências operacionais que acabou resultando de, ninguém viu isso, e a consequência foi a morte da Laura. E nesse dia, com toda essa percepção que eu comentei com vocês, né, com todo o histórico de acompanhamento do que eu fiz durante a gestação, né, um trabalho hercúleo para que ela nascesse, para que nós a conhecesse, e depois disso o acompanhamento diário na UTI, para ter certeza que tudo está bem, foi finalizado por uma circunstância que pode ser comum, pode ser inerente a um prematuro extremo, mas que me fez questionar, isso não poderia ter sido evitado? Ela não poderia ter falecido, então, de outra coisa mais tarde? Tinha que ser uma situação dessa? Tinha que ser a sepse, então, ela é tolerada? E essas perguntas eu não tive mais, porque no dia seguinte eu não fazia mais parte daquela realidade, né? Eu sepultei a minha filha e saí do hospital, e, em teoria, nesse dia, eu disse, bola para frente, né?
Isso não foi muito fácil para mim. Na verdade, isso foi impossível para mim. Eu não me dei por contente do simplesmente fecha o caixão e fica por isso mesmo. Eu fui estudar o que era sepse. Eu fui entender o que tinha acontecido de errado. E eu vou ser bem sincero, a minha primeira percepção, a minha primeira ideia era saber quem tinha sido o culpado. Eu queria saber quem errou, quem fez a escolha errada, quem tomou a decisão errada. Então eu comecei a estudar esse tema, comecei a estudar os processos hospitalares, não necessariamente os procedimentos ou as condutas, porque isso envolve um conhecimento muito maior, né? Isso precisa ter um conhecimento da área, ali do core da área da medicina, e não era o caso. Mas entender, por exemplo, por que o médico olhava o exame uma vez por dia só? Por que o enfermeiro precisava ser acionado para provocar determinado procedimento? Por que o laboratório não se envolvia na coleta antecipada dos resultados? Por que ninguém... Sabe, tipo, questionamentos que a gente faz em qualquer outra indústria, né? Que se você olhar os processos Lean Management, eles funcionam super bem. Por que a Lean não funcionava? E esses porquês me fizeram pesquisar cada vez mais, me aprofundar cada vez mais nisso, e eu comecei a perceber que existia uma demanda reprimida muito grande ali, que era a questão da interoperabilidade inteligente. Por mais que você consiga ter a interoperabilidade implantada dentro do ambiente médico, dentro do ambiente hospitalar, seja ele em rede, seja ele dentro de uma própria unidade, ou dentro de uma enfermaria, ou um CTI no hospital, uma UTI no hospital, você ainda assim não tinha isso inteligente, você não tem isso analítico. Você tem um procedure, ou seja, faz isso, depois isso, e aí? Em teoria deu certo. Ninguém vai lá e valida se o isso deu certo ou se o isso faltou alguma coisa no meio do caminho. Não tem essa auditoria. Se percebe que quando algo sai do padrão, sai do convencional, se faz uma engenharia reversa, se corre atrás e tenta fazer uma contenção do dano ou uma reparação do dano. E a gente sabe que o dano na área de saúde é irreversível, né? Seja ele qual for. Mesmo que a pessoa não morra, ela pode acabar sendo submetida a determinadas consequências que são desnecessárias, se isso for visto a tempo. Pois bem, estudando isso, né, analisando, experimentando, ainda esticando minha sensação de luto, estendendo a minha experiência como paciente em tudo isso, eu continuei o estudo, continuei os entendimentos, até que em meados de 2012, final de 2012, eu consegui entender que o que se fazia necessário era uma tecnologia que fizesse a integração dessas informações, só que de uma forma inteligente. E a única coisa que nós tínhamos como opção na época era a inteligência artificial. A inteligência artificial existe há 60 anos, não é algo novo. Só que ela não era acessível, porque dependia de grandes processadores, grandes frameworks de trabalho que não eram disponíveis, não tínhamos como montar um grande servidor com N processadores lá que trabalhasse nessa tecnologia de uma forma tão simples, tão acessível. E isso acabou evoluindo, né? O fato de ter entrado aí os cloud services, que a gente pode fazer, simular os nossos algoritmos e os nossos softwares na nuvem, usando servidores e processadores de alta performance, permitiu que muita coisa pudesse ser validada e testada, e foi o que eu comecei a fazer em meados de 2012. Eu comprei algumas bases de dados que já tinham sido usadas aí por outras instituições na Europa, comecei a pegar algumas teses tecnológicas e construir alguns modelos para começar a testar, alguns modelos de classificadores. E fazer uma série de testes para ver o que se encaixava. Qual que era a ideia? Era promover uma tecnologia que provocasse um alerta antecipado, que tirasse, vamos dizer assim, provocasse uma reação operacional nesse trilho produtivo. Então, assim, ao invés de você esperar isso, adianta esse processo se algo estiver fora do padrão, dentro do padrão convencional. Ainda assim, era uma teoria da minha cabeça, baseado no meu conhecimento de processos, baseado no conceito de risk assessment, né? Matriz de risco, frequência versus importância. Mesmo assim, eu insisti, né? E investi tudo que eu tinha, não só para produzir os algoritmos, como para poder adquirir os recursos para que isso acontecesse, ou seja, locar servidores em parques tecnológicos que fosse o suficiente para poder testar os algoritmos, contratar profissionais que pudessem me ajudar na parte matemática do entendimento de data science, que isso envolvia, porque eu não sou especialista, eu não sou um cientista de dados. Então, olhando para esse contexto todo, eu comecei a construir algo que eu não necessariamente sabia como que eu iria aplicar na frente, mas que eu entendia muito que aquilo poderia dar bons resultados
quando validado, né? Quando conceitualizado. E continuei fazendo. Em 2015, eu concluí o protótipo com êxito nos ambientes de teste e consegui provocar para a gente testar em 2 hospitais. Um hospital de pequeno padrão e um hospital de grande padrão, para poder entender quais eram as circunstâncias operacionais que podiam ou não validar o uso da tecnologia. O resultado foi um sucesso, né? Eu consegui validar isso, e em fevereiro de 2016, já numa concepção de startup, de negócio, porque eu precisava dar uma sustentabilidade para tudo isso, porque eu já tinha gastado tudo. Já tinha vendido casa, apartamento, carro, moto, e sempre falo, a moto foi a parte mais difícil nesse contexto aí, foi a parte mais doída, mas aconteceu, foi. E, assim, acabou, né? Acabou. Eu saí de um padrão de vida, de classe econômica média, onde eu trabalhava como autônomo na área de tecnologia, para num apartamento de 200 metros quadrados, para um apartamento de 33 metros quadrados, aí numa região crítica, em Curitiba, para poder continuar vivendo mais focado ali no projeto. Em meados de 2014, eu foquei só nisso, quase que doentiamente nesse aspecto, e trancado no meu quarto lá, fiquei escrevendo pelas paredes o que depois se tornou todo o desenho do projeto da Laura, todo o trabalho da tecnologia da Laura. Pois bem, em 16 se transformou um negócio, eu consegui um investimento anjo para dar sequência no trabalho, e o Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, aceitou ser o primeiro ambiente para nós validarmos a tecnologia e a tese científica. Porque, assim, a gente tem que entender que a saúde, ela não compra produto de prateleira. Ela não vai numa loja, num store qualquer, e fala assim, eu quero aquele software para usar na minha operação. Não. Ele tem que ter uma aderência aos processos validados pela ciência, né? Validados pelos pesquisadores. Ele tem que ser aderente ao pesquisador, porque o pesquisador tem que fazer uma contraprova disso, tem que entender se realmente funciona. Então, o Hospital Nossa Senhora das Graças permitiu nós fazermos esse momento de contravalidação, e isso decorreu, né, nos meses seguintes, e nós conseguimos colocar no ar a Laura para funcionar em todo o hospital em alguns meses, e desde então, a plataforma Robô Laura nunca mais foi desligada. Hoje eu gosto de dividir com todo mundo que nesses 4 anos que se passaram, a Laura já processou mais de 8 milhões de atendimentos em mais de 50 instituições hospitalares, sejam prefeituras, hospitais, planos de saúde, ou seja, todos os que estão na cadeia de atendimento aí hospitalar, e já ajudou a salvar mais de 24 mil vidas desde que ela foi ligada. E por que ajudar a salvar 24 mil vidas, né? Por que ajudar a salvar? Porque o robô, ele não salva as pessoas, não é a Laura que está salvando essas pessoas, são os profissionais de saúde, são aqueles que estão lá na ponta, que estão olhando para o paciente, que estão resolvendo toda a questão, que estão provocando a melhor conduta, o melhor tratamento para resolver o problema do paciente. O que o robô está fazendo é sinalizando com horas de antecedência qual o paciente que precisa de atenção e qual é a situação que precisa de um melhor olhar nesse sentido. Bom, como que a Laura funciona? A Laura é um robô por ter vários módulos à sua disposição, mas ela é um robô virtual. É uma tecnologia, é uma plataforma de inteligência artificial. Então, nós temos vários sistemas, vários softwares que trabalham juntos de forma autônoma com o seguinte comportamento. Eles acessam remotamente a base de dados do hospital, lê as informações que estão gravadas no sistema do hospital, visita o integrador do laboratório, cruza essas informações, pega outras informações de outros sistemas, caso o hospital tenha, cruzam esses dados e, baseado no treinamento que o robô recebeu, porque não é um software que algum programador entra lá e configura, é um treinamento que os algoritmos recebem, né? A inteligência artificial tem essa oportunidade, você cria os modelos, treina esses modelos, e esses modelos passam a trabalhar de forma autônoma dentro dessa base de dados. Baseado neste treinamento, que foi vinculado aos guidelines, aos protocolos padrões internacionais, e que cada hospital prepara o seu protocolo, o seu ambiente de protocolos, considerando a sua realidade, o robô analisa essas informações e dá um alerta. E fala, olha, de todos os pacientes que você tem internado agora, dá uma olhada nesses 2, nesses 3 aqui na frente, porque eles estão deteriorando de uma forma diferente dos outros, eles estão deteriorando mais que todos os outros. Então, assim, você vai olhar todo mundo, mas olha esses caras primeiro, começa por eles. E esse comportamento de alertar o risco antecipadamente faz com que a equipe médica hospitalar adote a conduta da gestão do dano.
da gestão do risco. Então, eles vão, pelo seu conhecimento, entender como melhorar, como agir com aquele paciente. Ah, não, sim, ele tá deteriorando porque faz parte da comorbidade dele, da doença dele, do tratamento dele. Ok. Então, beleza, a Laura deu um alerta, mas ela não conhece sobre a comorbidade, sobre a clínica, porque quem conhece disso é o especialista. Então, tudo bem, foi um falso positivo e obrigado, Laura, né? Mas ele tá bem. Ou não, realmente esse cara tá estranho, pera, tem alguma coisa diferente. Ele não podia estar deteriorando tão rápido. Vai lá, tira a temperatura dele e veja a frequência cardíaca. Outro, realmente está alta a frequência cardíaca respiratória. Ah, então como que está o Glasgow dele, a taxa de consciência? Olha, está no nível 15, está diferente. Então qual a conduta, qual é o medicamento que está tomando? Ah, um antibiótico tal, que horas foi? Foi tantas horas. Então aplica agora esse com um espectro maior e vamos ver o comportamento. Ou seja, o alerta da Laura faz com que os profissionais olhem para aquele paciente para prever para mudar a sua conduta, o seu comportamento de atuação. E isso acontece com horas de antecedência, e essa mudança de conduta resulta, né, em algo diferente, em algo melhor para o paciente. A qualidade sempre vai ser maior, o processo sempre vai ser maior. E com esse comportamento, a Laura melhora em até 85% a eficiência do time médico hospitalar, do time assistencial do hospital. E sabe qual é a parte legal? É que tem coisas que nós não tínhamos planejados, né? Por exemplo, quando nós começamos a colocar tudo isso no papel para construir, transformar isso não só num negócio, mas como num produto, nós não imaginávamos o quanto aumentaria o índice de pesquisa nos hospitais que usam o robô. Porque o médico, o profissional de saúde, especialista, ele é um pesquisador, ele é um cientista por natureza, está no DNA dele. Né? A academia provocou isso nele e a própria profissão, para ele sempre estar atualizado, provoca isso nesse profissional. Então, quando ele entra numa área, num hospital, cujo time assistencial está muito mais performático, consegue atender com muito mais rapidez os pacientes, estão muito mais antenados nas informações, ele se sente mais à vontade para poder fazer experimentações de processos e de protocolos que ele já analisou que aconteceu em outros lugares. Então, ele estudou, por exemplo, um guideline que aconteceu na França e que ele ficou sabendo no congresso do ano passado. Cara, como é que eu vou aplicar isso no meu hospital, né, se meu time assistencial não faz? Quando ele percebe que o time assistencial está pronto para isso, ele resolve aplicar, ele resolve testar e os resultados acabam trazendo uma qualidade muito maior. Então perceba como que uma tecnologia, ela impacta significativamente o comportamento do especialista. O especialista, ele não vai deixar de tomar uma decisão adequada, o que ele precisa ser municiado com informação, ele precisa de uma análise muito mais rápida. E para ele analisar isso, ele precisa do data settings, ele precisa das informações configuradas, prontas para ele na mão. O que o robô está fazendo hoje é adiantar este processo, acelerar esse processo, para que ele possa analisar com antecedência. A gente percebe muito que a qualidade assistencial também permite que os seres humanos façam aquilo que eles são destinados a fazer, que é a gestão do cuidado. Quem faz o cuidado dos pacientes, quem zela por isso, são os seres humanos, é o humano que está ali, o humano cuida de humano. A tecnologia, ela vem para fazer aquilo que nós não temos capacidade de fazer, que é matemática, a parte analítica. Nós somos sensitivos, nós não somos matemáticos. Então, se a gente tiver ali um assistente que consiga fazer isso, que consiga acelerar isso, muito que bem, acelera muito. E é isso que está acontecendo com o robô Laura. E os nossos resultados, como eu disse para vocês, são muito valiosos. Nós estamos indo agora para fora do país para apresentar isso em vários eventos com grandes instituições, como o Johns Hopkins, Harvard, onde a Laura é a única startup do mundo de inteligência artificial que está sendo convidada. Nós já estamos conectados em mais de 50 instituições hospitalares, entre eles prefeituras, que estão dando um resultado monstruoso. Por exemplo, a Prefeitura de Curitiba usa o robô Laura para poder atender os pacientes, os cidadãos, sobre o Covid. Então, a pessoa não precisa ficar pendurada num telefone esperando para ser atendida ou ter que ir até um posto de saúde. Ele pode, pelo widget da prefeitura, conversa com o robô e o robô orienta essa pessoa sobre o seu caso e começa a fazer uma triagem, né? Começa a entender se ele realmente precisa de algo mais, como que está funcionando, né? Quais são as informações que estão acontecendo, e dependendo como for o resultado dessa triagem, ele encaminha ou para uma teleconsulta ou para uma consulta presencial. E esse resultado está sendo muito vantajoso, não só para as prefeituras, como para todas as instituições que estão conectadas nisso. Então, a expansão da Laura é inevitável. Nós já estamos indo para fora do país, nós participamos de um projeto da Tech Emerge, onde nós vamos colocar no país da África, nós estamos participando de um projeto do BID, né, do Banco Internacional de Desenvolvimento, com 3 ou 4 hospitais em outros lugares na América Latina, já estamos com relacionamentos com outras instituições de pesquisa fora do país, e o Instituto Laura Fressato, que é a nossa organização social,
tem uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia para homologar o uso de inteligência artificial na saúde. Não é o uso da Laura. A Laura é uma das inteligências artificiais que vão ser usadas no decorrer, né, dos anos, aí, dos meses dos anos, para a área de saúde. Mas homologar o uso, a operacionalização disso de tal forma que isso possa ser endereçado e entregue, por exemplo, para o Ministério da Saúde e que possa ser homologado para o setor privado. Lembra que eu comecei a minha palestra falando que justamente eu sou um usuário de toda essa cadeia? Eu fui um usuário do setor privado que acabou no setor público. Por que isso não pode acontecer invertido? Né? Por que o setor público não pode encaminhar para o privado? Por que esses dois não podem se conversar de uma forma interoperacional inteligente, de tal forma que os recursos sejam melhores administrados, ou de tal forma que a celeridade seja aplicada e, com isso, a vida do cidadão seja melhorada? Essa é a proposta de se usar a ciência. Bom, eu estou caminhando aqui para as minhas falas finais, para o meu encerramento nesse sentido, depois eu vou estar disponível para vocês aí, para as perguntas, para os questionamentos, mas eu quero pegar esse contexto, né? Nós estamos no mês da ciência, e às vezes nós, como cidadãos normais, pense, eu há 10 anos atrás, eu era um cidadão absolutamente normal, que passava invisível para qualquer ambiente, né? Completamente imperceptível em qualquer lugar, né? Um empresário que trabalha com companhias, que trabalha com tecnologia, está tudo bem. Não se esperaria que da minha expertise saísse uma solução que hoje está provocando, né, uma aceleração tão grande no entendimento da inteligência artificial na saúde, que está mudando a conduta, né, de processos hospitalares, que está melhorando o atendimento dentro dos hospitais e dentro dos operadores de saúde, né? Não se imaginava isso. Eu mesmo não tinha o olhar para a ciência como eu tenho hoje. Eu não sou um cientista. Mas mesmo assim, meu nome está em vários artigos científicos, porque eu criei uma tecnologia que está sendo usada pelos cientistas, que é aderente à ciência. Então, acho que um olhar que nós podemos ter, quando a gente fala sobre motivação para inovar, é entender como que nós podemos contribuir para aqueles que estão fazendo algo significativo ali na frente. A ciência, ela é pertinente a tudo que a gente está fazendo. A gente só está hoje evoluído em muitas coisas porque a ciência, ela se tornou algo factível, ela se tornou algo acessível. Então, sim, nós precisamos estar numa sociedade, numa comunidade que investe na ciência, não só de ordem financeira, mas de apoio moral, de entender, sim, nós temos cientistas, nós vamos provocar para que as nossas academias e nossas instituições de ensino tragam o Nobel brasileiro, que seja da saúde, que seja da matemática, que seja do esporte, que seja do que for, mas que a ciência aconteça, que ela tenha o apoio de todos, que você, como pai em casa, incentive seu filho a entender o que é ciência e a brincar e a simular a ciência, que você, como profissional, entenda que sim, você é um cientista, você não precisa ser um médico, um físico, um matemático para promover a ciência, seja um analista de sistemas, especializado em segurança, e crie uma tecnologia para que os cientistas possam trabalhar, para que isso evolua e para que mais pessoas tenham acesso. Então você precisa de uma motivação para inovar? Pense no futuro que o nosso país pode ter, pense no futuro que a sociedade pode ter se você colaborar para isso. A dinâmica de não sei fazer, mas vou fazer alguma coisa, vou limpar esse terreno para que vocês possam jogar bem a bola, eu não sei jogar bola, mas, cara, se precisar, eu dou uma roçada nesse quintal aqui para vocês jogarem uma bola bonita e todo mundo ficar feliz aqui. Por que não? Essa é a dinâmica, essa é uma motivação valiosa para que a inovação aconteça. Não necessariamente ela tem que sair do seu cérebro ou da sua mão, tá? Pessoal, é isso que eu tinha para dividir com vocês. Fico muito feliz pela oportunidade. E tamo aí. Vamos para as perguntas, queridão. Jackson, muitíssimo obrigado pela explanação. Brilhante experiência de vida que culminou num produto que foi mais do que revolucionário, não só para aqueles que estavam lidando ali com questões relacionadas ao dia a dia da saúde, para os profissionais envolvidos na saúde, como para a população que é atendida por esses profissionais, né? E que tende a ter, pelo que você colocou, uma capilaridade cada vez maior, né? Não só no nosso país, como agora até para fora, né? Que pelo que eu vejo também é parte da sua missão enquanto pesquisador também, né? Você é considerado também um pesquisador, independentemente de estar lá dentro do laboratório, de estar dentro de uma academia, do instituto formalmente constituído, né? A ciência, nós acreditamos, nós no Ministério, todos aqueles que estão ligados a essa temática, acreditam que a ciência ela é produzida a partir desse tipo de situação e em vários contextos, né?
ela extrapola muitas vezes os ambientes formais de produção do conhecimento. E você, com a sua palestra, com o seu painel, demonstrou para cada um de nós aqui de maneira muito clara e com bastante propriedade, né? Trazendo o resultado disso tudo, né? Nós aqui recebemos vários elogios, estamos recebendo vários elogios e enfim, várias felicitações pela experiência de vida, pelo produto, enfim, por tudo aquilo que foi gerado, né, a partir dessa situação pessoal. E nós já temos aqui uma primeira pergunta para destacar, tá? Que vem aqui do nosso colega Éder Ângelo Sanches. O robô Laura, além de um diagnóstico preliminar, pode dar um diagnóstico mais profundo sobre uma possível doença, por exemplo? Então, isso é uma coisa muito importante, porque a Laura não é uma ferramenta diagnóstica, né? Ela não é uma tecnologia que promova um diagnóstico. A Laura é uma ferramenta de suporte à decisão. Então, ela nunca dará um diagnóstico, e, inclusive, isso é uma diretriz quase que zero, a nossa diretriz zero de todo o projeto, né? A mesma dinâmica que tem nos livros de ficção científica, onde o robô tem a diretriz zero, nós também temos a nossa. A Laura não dá diagnóstico, ela nunca dará diagnóstico. Quem dá o diagnóstico é o profissional de saúde, é o médico. É ele que tem a capacidade intelectual e a sensação humana, o feeling humano para dar o diagnóstico certo, o entendimento certo. O que o robô faz é dar a base de informações necessárias para que ele possa chegar nesse diagnóstico da maneira mais rápida. Então, hoje, o que nós treinamos a plataforma? Ela é treinada em 5 protocolos básicos para entendimento, para análise do risco de deterioração clínica. São eles: MILS, PILS, NILS, KISOFA e CEPS-3. Isso é o treinamento básico que está na plataforma, que é o treinamento direto. Cada hospital treina o algoritmo de acordo com os seus protocolos. Ele fala, ok, eu uso MILS, mas para essa faixa de paciente, ou para esse caso de paciente, eu uso essa informação com relação à temperatura, eu uso essa informação com relação aos leucócitos, eu uso essa informação referente a essa situação clínica. Então, ele treina o algoritmo de acordo com a sua realidade, com o seu protocolo, com a sua capacidade produtiva. E o robô, ele dá os alertas individual para cada instituição baseado nisso. Entretanto, o algoritmo aprende com toda essa massa de informação. Então, respondendo, Éder, sim, o robô pode ajudar no diagnóstico de uma doença mais grave, de uma situação mais grave, de um risco maior para o paciente. Mas ele nunca dirá o diagnóstico. Esse paciente está com X, com Y, com Z, faça tal coisa. Ele vai alertar. Esse paciente está deteriorando mais que o normal. E eu estou me baseando esse alerta neste protocolo que você me deu. Olha esse cara. E nesse olhar o paciente, o profissional de saúde vai acabar tomando a melhor decisão, inclusive, de qual é o problema dele, dando o diagnóstico. Perfeito. Jackson, nós recebemos aqui, continuamos recebendo vários elogios a toda a história e, enfim, a toda a explanação realizada. Eu fiz uma série de anotações aqui, à medida que você ia avançando na explanação, você ia respondendo cada uma das perguntas e dos temas que eu fui selecionando aqui. E, pessoalmente falando, eu gostei muito quando você disse que a tecnologia, na verdade, impacta o comportamento do especialista, né? E você deixou isso muito claro na sua observação, de que não necessariamente, né, essa inteligência artificial aplicada, né, no robô Laura vai substituir o ser humano, vai substituir a presença humana ali nessa cadeia de eventos, nesse processo, nesse macro processo colocado por você. E eu acho que isso é extremamente relevante para as pessoas entenderem qual o papel da tecnologia artificial na ciência hoje, né? É muito comum das pessoas, do público leigo, né, fazer uma determinada confusão sobre o conceito de inteligência artificial. E você trouxe de maneira bem clara e de maneira prática também como que funciona essa interação, né? E para finalizar, gostaria que você falasse um pouco mais sobre justamente essa interação, né, tanto no processo de construção do robô e etc., né? E quais os desafios que talvez o robô Laura tenha justamente, né, nesse ponto de inflexão que estamos hoje, né, entre a tecnologia, entre a inteligência artificial e a condução dessa inteligência artificial pelos profissionais que estão ali.
né, que falando do caso do robô Laura. A inteligência artificial, eu gosto muito, na verdade, de um conceito que eu escutei uma vez, né, de um dos diretores da IBM, que ele falou bem assim, não é inteligência artificial, é inteligência aumentada, né? Então, hoje, o que essa tecnologia faz é ampliar a capacidade de atuação dos especialistas. E quando eu estou falando dos especialistas, eu não estou falando só do médico. Uma enfermeira, por exemplo, ela é especialista no que ela faz. Ela é especialista no cuidado. Por exemplo, eu vou citar um caso particular, uma situação específica. A Laurinha, quando estava internada na UTI, ela precisava fazer um picking, né? O picking é um acesso intravenoso quase que microscópico para poder receber medicamento e para poder coletar sangue. Porque, como todo bebê, a Laura perdeu o umbigo, né? O umbiguinho dela, apesar de ser pequenininho, soltou. Então, não tinha mais como ter acesso pelo umbigo. Então, ela precisou fazer um acesso intravenoso. Bom, eu falei para vocês que a Laura tinha 28 centímetros. Então, vocês podem imaginar o tamanho do braço da Laura nesse sentido, o tamanho que é o braço de um bebê prematuro. Nesse momento, eles chamaram uma enfermeira que estava de férias do hospital para fazer o picking da Laura. Porque ela era especialista nisso. Ela tinha feito o curso especialista para poder mexer nisso. E precisava fazer. E ela veio. Ela saiu de casa nas férias dela para fazer o picking da Laura. Ela não precisava ter feito isso. Ela podia estar inacessível, inclusive. E ela veio. Então, que tecnologia vai substituir isso, meu querido? Que tecnologia substitui esse comportamento? Que sistema vai fazer isso? Aliás, se você desligar um sistema, ele não faz nada. Se você colocar ele em stand-by, ele não faz nada. Agora, um ser humano, ele faz. Então, ou seja, ela disse para a família dela, para o esposo dela, para os filhos dela, eu vou sim, eu tenho que ir porque eu tenho uma pessoa para ajudar. E isso é insubstituível. Isso é simplesmente insubstituível. Agora, se a gente conseguir acelerar os processos, conseguir acelerar as informações, tudo vai ser muito mais prático, tudo vai ser mais eficiente. Esses profissionais vão conseguir ter ambientes mais acessíveis, mais tranquilos para trabalhar. E isso vai permitir que os melhores resultados venham, que é o que a gente percebe que acontece aí com todo mundo. Sem contar a vantagem intelectual que isso cria, né, o fato do compartilhamento do conhecimento, ou seja, a inteligência artificial ela nunca vai substituir. Aliás, eu não vou falar de toda a inteligência artificial, eu vou falar da que eu criei, né? Porque eu criei uma inteligência artificial que é singular no mundo, e eu acho que isso é uma coisa que nós, como brasileiros, podíamos nos orgulhar. A Laura é a única plataforma de inteligência artificial do mundo que está em operação. O resto são tecnologias analíticas, que você precisa de um ambiente analítico para você ver. O robô que está operando com a inteligência artificial é a nossa, é a única do mundo. Né, que vai estar escrito nos anais da história como a primeira, que começou, né, que tem relacionamento com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem relacionamento com Harvard, com Johns Hopkins, ou seja, esse registro já aconteceu, não vai mudar mais. A tecnologia que eu criei, ela não vai substituir médicos, enfermeiros, remédio, hospital, indústria farmacêutica, não vai substituir. Mas esses caras vão precisar se digitalizar, vão precisar de uma interoperabilidade digital. Eles vão precisar desse relacionamento digital. E a hora que isso acontecer, a Laura está pronta para atender eles. Eles vão conseguir usar isso para poder gerar essa jornada do paciente de forma digital. E é isso que o robô vai entrar como um assistente para que isso aconteça. E é isso que a Laura está fazendo com todos os profissionais e todas as instituições que têm a oportunidade de usar a nossa tecnologia. Jackson, muito obrigado aqui mais uma vez pela explanação, pela participação, tá? Por trazer até nós aqui no âmbito do mês da ciência, né? Uma experiência de aplicação da ciência, né? Algo bastante prático, é algo extremamente revolucionário e bem, assim, a gente partiu da teoria para a prática aqui a partir de uma experiência extremamente valiosa, né? De você, o astronauta caindo aqui. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você, em 2 ou 3 minutos, né, tecesse os últimos comentários, as considerações finais. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação, tá? E, enfim, com você. Eu que agradeço, né? Eu sou muito feliz com a oportunidade que a gente tem de levar a tecnologia para dentro do nosso país, de não estar subsidiada por grandes centros, né, de pesquisa tecnológicos, como às vezes acaba sendo automático, né? Quando algo novo acontece, disso está acontecendo no nosso quintal, né? Na nossa terra, com o nosso cidadão, com o nosso povo.
e levar para mais gente. Eu fico muito feliz por isso. Estou muito satisfeito de ver o quanto a ciência e a tecnologia está sendo bem recebida e promovida, né, por todos os movimentos que o próprio Ministério está fazendo, que o governo federal está provocando, né, fazendo com que as pessoas olhem fora da caixinha, né? Tem muita coisa que podemos fazer em casa. Vamos repatriar os nossos cérebros. Por que não? A gente fornece muito cérebro para o mundo. Está na hora desses caras voltarem para casa. Está na hora desses caras voltarem para perto da mãe deles e mostrar, aqui dá para fazer muita coisa. Então, assim, as minhas considerações finais são: a gente pode fazer muita coisa, a gente só precisa dar valor para os nossos profissionais, para as nossas ferramentas, para os nossos recursos, para as nossas academias, porque ali dentro tem muito cérebro valioso que está fazendo muito em benefício para muita gente, tá bom? E fiquem à vontade de me procurar nas redes sociais aí, meu nick é @jaquefressato. Quiserem questionar, seguir o nosso projeto, acompanhar, entender, ver como que pode ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Sejam sempre bem-vindos.